Fênix. Boa Cadê noite. o arquivo aqui Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal do Centro de Estudos Fênix. Eu sou a Sheila, sou voluntária aqui do canal. Quero já agradecer a cada um de vocês que já está aqui acompanhando a nossa live ao vivo. Lembrando vocês de já deixar o likezinho, compartilhar essa live com mais pessoas, né? E eu já vou aqui chamar o nosso querido convidado. Seja bem-vindo, Matheus. Peraí que tá pegando a luz aqui. Uhum. Tá pegando a luz ali atrás, né? Deixa eu mudar. Mas é que você tem luz própria, né? Então a luz Tá sempre muito... vai estar É que essa luz branca, ela é forte mesmo. Deixa eu ver. Vai ficar meio ruim aqui. Vamos ver aqui. Ih, caiu. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Porque a gente estava tendo um probleminha com o áudio, né? Vocês estão conseguindo ouvir o Matheus? Fala um oi aí, Matheus. Oi, boa noite. Estão ouvindo aí, pessoal do chat? Dá um ok para a gente saber se o som dele está saindo, gente, por favor. Se o som tá bom, se não tá. Sim, tá saindo sim. Então, vamos lá. Agora é só você se ajeitar com a sua câmera aí. E essa luz aí... Bom, vai ficar assim mesmo. Deixa a luz... Deixa assim mesmo. A luz tá incomodando vocês aí, pessoal? Ou dá para ir de boa? Vamos ver. Não, vai ficar... vai ficar assim mesmo. O celular deitado e vai ficar assim. Isso. Bom, aí tá bom. A gente tentou, né? De tudo quanto foi jeito aqui. A gente deu um jeitinho com o áudio, com a câmera, mas tá tudo certo. O importante o áudio tá bom, né? É isso aí. A sua voz é o que mais importa aparecer aqui, porque você tem que ter bastante coisa para compartilhar aqui com a gente, né? Primeiro, né, já quero começar aí agradecendo, né, a sua disponibilidade em estar vindo aqui compartilhar conhecimento com a gente aqui na Fênix. E aí, né, a galera que está aqui já acompanhando, já são pessoas que já te conhecem, né, que o seu trabalho, mas tem muitas pessoas que vão assistir depois que não conhecem o Matheus, né, que às vezes pode até já ter visto o seu canal, né, o Amanita Muscaria. É assim mesmo que fala? Muscaria ou Muscaria? Amanita Muscaria. Tá. Que já possa lá ter acompanhado o canal, mas lá, como você não aparece, né, só a sua voz e os vídeos, então eu queria que você fizesse uma breve apresentação, né, de quem é o Matheus e sobre o seu canal e os assuntos que você aborda lá no seu canal e como que você chegou nesses conhecimentos que você traz lindamente para a gente. Então, eu queria agradecer, né, a Shirley aí, o convite, agradecer ao pessoal do chat, né, dar uma boa noite pro pessoal. E eu sou o Matheus, do canal que chama Amanita Muscaria, né, tem o desenho de um homem ali com um cogumelo, uma lua e um sol, né? E o canal ele é voltado para gnose, mais assuntos de evangelhos gnósticos, da gnose, né? Falo também um pouco da sabedoria hiperbórea. Eu também trago um pouco ali a questão do Miguel Serrano, né? Alguns conteúdos que eu traduzi dele e que eu gostei do livro também. E para eu chegar, né, como eu cheguei nisso, é até interessante porque o assunto que a gente vai falar hoje, né, a questão do experiências no astral, né, de coisas que eu já vivi. Vivi não, né, porque o astral muitas vezes pode ser uma criação mental da gente também, né, mas de experiências que eu passei ali, né, e até para falar para vocês que tudo que eu vou falar aqui hoje pode ser real, tá? Ou podem ser criações mentais também, né? A gente sabe que o plano astral, ele é um plano ali, que seria um plano de sonhos, né? De certa forma, um mundo de sonhos. E a gente vai falar um pouco hoje essa questão, né? Do plano astral. No meu canal também eu falo algumas coisas sobre isso, né? E eu cheguei, para quem me acompanha aí há mais tempo, no YouTube eu comecei com um canal cristão, né, na época, chamava Semeando a Palavra, e eu ajudava até um outro canal, que é o canal Yeshua, que é um canal que ficou bem grande, e eu ajudava ele, fazia alguns desenhos, fazia alguns assuntos, alguns vídeos para ele, e eu comecei aí, né?
Mas depois eu acabei conhecendo os evangelhos gnósticos e eu vim seguindo outra linha, né, dos evangelhos gnósticos. E é interessante porque essa mudança minha está relacionada com o astral também, né? Tanto que eu vou contar aqui hoje. E a minha primeira experiência no astral que eu tive, né, foi uma experiência com o meu primeiro emprego. É até interessante falar disso, que eu tinha acabado de sair da escola, né, eu estava ali com, acho que era 18 para 19, e eu tinha saído da escola, né, eu sempre trabalhei assim em questão de adolescente, mas era menor aprendiz, né, era coisa assim, fazia bico mesmo, de serviço de ajudante, mas quando eu saí da escola, que eu fui arrumar o meu primeiro emprego, né, meu primeiro emprego registrado, eu lembro que eu estava com 18 anos e eu comecei a mandar currículo, né? Tinha acabado de sair da escola, ali do ensino médio, comecei a mandar currículo e, de repente, uma noite, isso aí, se eu não estou enganado, foi no mês de fevereiro. Eu acho que foi no mês de fevereiro, eu tinha saído da escola ali em final de dezembro, janeiro, fevereiro, eu tive um sonho. Eu tive um sonho, mas e lembrando que todo sonho, toda vez que eu falar aqui que eu tive um sonho, é aquele tipo de sonho bem realista, sabe? Aquele sonho que parece que ele é real mesmo, sonho bem lúcido mesmo, bem Lúcido, né? E nesse sonho, eu via uma porta de metal que ela abria e fechava sozinha. Essa porta abria, eu entrava e eu via uma janela de vidro bem grande e um outro portão de ferro, né, um portão de ferro. E nesse portão, lá dentro, tinham pessoas trabalhando, né, pessoas de vermelho, né, era um uniforme de uma empresa que chama Scania, né, a Scania, aquela empresa de caminhão, e as pessoas estavam lá dentro trabalhando, mas era no sonho, né, isso era no sonho. E aí, beleza. E eu acordei e falei, que sonho estranho, né? O que será que é isso? Foi uma das primeiras experiências que eu tenho, assim, pelo menos registrada, né? Coisa assim da adolescência que eu me lembro. E aí, beleza. Aí foi passando ali uns. Opa, boa noite para a Jaque aí. E aí passou mais ou menos um mês também, né? Mais ou menos ali no mês de março. Eu deixei um currículo no PAT, né, no PAT da prefeitura, o posto de atendimento ao trabalhador, e aí uma empresa ligou para mim, falou assim, aqui é fulana da Scania, eu queria que você viesse aqui fazer uma entrevista. E aí eu nem sabia onde era a Scania, na época, eu nem sabia que tinha Scania na minha cidade, na verdade, porque é uma empresa que ficava na rodovia, né, que ela é uma empresa de caminhão, de consertar caminhão. E aí essa mulher ligou para mim e eu fui lá ver. Quando eu entrei na empresa, a primeira coisa que eu vi foi o gerente geral da empresa, que ele estava tomando café. Aí ele chegou, me cumprimentou, apertou minha mão, e atrás dele estava aquela porta que eu sonhei, aquela porta de ferro, que ela abria e fechava sozinha. E aí eu entrei para a entrevista, não deu 10 minutos conversando com o cara que ia ser o meu chefe, e ele já me chamou para ir olhar o lugar que eu ia trabalhar, que era no estoque lá. E o estoque era aquele lugar que eu sonhei. A hora que abriu a porta de ferro, que fechava sozinha, atrás estava a porta de metal do estoque, que era uma porta bem grande de ferro também, e a janela, aquela janela, e tinha as pessoas trabalhando lá dentro de vermelho. E na hora eu tive um déjà vu. Na mesma hora eu falei, eu já vi isso aqui. Eu já vi esse lugar. Foi o lugar que eu sonhei. E foi a minha primeira experiência. E na mesma hora, a mulher do RH falou para mim, não, a gente vai entrar em contato com você. Eu cheguei em casa, eles ligaram para mim, falaram, você começa dia tal. E eu já comecei. E tem uma outra coisa também que é interessante, que o uniforme da Scania, ele era uma camiseta vermelha e um jaleco azul, né? Que é as cores também da dualidade, do demiurgo, né? O azul e o vermelho. Tanto que é a direita e a esquerda. A direita é o azul e a esquerda o vermelho, né? São as cores da dualidade. E aí, beleza. Isso aí foi a minha primeira experiência. A segunda foi também com emprego. Eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos, na Scania.
E nessa época, quando eu saí da escola, eu tinha começado a estudar para concurso, né? Eu estudava para concurso público. Eu tinha feito uma prova do IBGE. Eu nem lembrava dessa prova. Já fazia mais de 2 anos que eu tinha feito ela. O concurso ele ia ser cancelado, mas o IBGE prorrogou para mais 2 anos. E nesse meio tempo eu estava na Scania. E aí, eu estava na Scania fazia uns 2 anos mais ou menos já. Eu já estava ali com 19 para 20 anos nessa época. E aí, um dia eu estava na Scania e eu sonhei também. Foi esses sonhos assim realistas, com uma porta de bar, aquelas bem antigas, sabe aquela porta que abre rolando? Uhum, bem barulhenta também, né? Aquele metal barulhento. E era uma porta de bar e um quadradinho do lado da porta do bar, escrito IBGE. E do lado da placa do IBGE tinha bem grande uma loja da maçonaria. Uma loja bem grande assim. Uma loja toda azul também. Eu lembro que a loja era azul. E aí eu falei, ué, que sonho esquisito de novo, né? E aí nessa semana que eu sonhei isso, eu tava lá na Scania, chegou um e-mail para mim. Aqui é o fulano do IBGE. Muitos candidatos aqui desistiram. Eu lembro que na época eram umas 6 vagas, era a agente de pesquisa e mapeamento do IBGE. Acho que foi no ano de 2015, se eu não estou enganado, 2014, alguma coisa assim. E o cara mandou um e-mail para mim. Falou, você chegou aqui a sua vez na sua vaga, né? Você vai querer assumir? O cara mandou esse e-mail para mim, eu estava na Scania. Né? E na mesma semana que eu tinha sonhado. E aí eu também eu nem sabia onde era a agência do IBGE na cidade. E aí também tem uma questão interessante, né? Porque a ciência fala que você só sonha com lugares que você já viu, né? Ou com pessoas que você já viu. Mas como que eu sonhei com o interior do prédio da Scania, se é um lugar que ninguém pode nem entrar, né? Porque é só funcionário que pode entrar lá. Né? E outra vez eu sonhei também com o prédio do IBGE, que eu nem sabia onde era. E aí, o cara do IBGE me chamou, eu falei, tá, vou aí, né? Eu tava querendo sair da Scania já mesmo. Aí eu cheguei lá no prédio do IBGE, adivinha a porta? Era uma porta de bar, era um prédio bem antigo, porque o governo federal alugou, e o IBGE é lá da época de 1970, lá, prédio bem antigo mesmo, aquele chão vermelho ainda, sabe? Aquele chão de piso vermelho. E o governo não conseguia tirar o aluguel na época, porque o cara do prédio lá, tava um rolo lá na justiça, lá com o cara, né? Esses contratos de governo. E era um prédio bem antigo, bem antigo. E o prédio era uma porta de bar, e do lado, assim, eu não dava nem para saber que era prédio do IBGE. Tinha uma placa escrita IBGE, mas estava toda manchada a placa, assim. Você via só se você chegasse perto para você ler. Né? E do lado do prédio do IBGE, o que tem? A loja da maçonaria. Uma loja bem grande, assim. Uma loja azul da maçonaria. É bem do lado, assim, é um prédio bem do lado. E aí eu fui lá também, e nessa semana eu saí da Scania, entrei no IBGE. Também foi a segunda experiência que eu tive. E depois disso, eu fiquei uns 6 meses no IBGE, e aí também eu sonhei comigo, assim, vestido com uma roupa de gari, né, de coletor de lixo, que foi uma prova que eu fiz para a empresa de tratamento de água e esgoto aqui da minha cidade. Uhum. E aí também eu fui contratado nessa prova. Eu fiquei uns 6 meses no IBGE, e aí quando eu sonhei com isso, também a empresa ligou para mim, que eu tinha feito uma prova nessa empresa, ela era tratamento de água e esgoto e coleta de lixo. Serviço de limpeza urbana, assim, né? Uhum. E aí também eu sonhei nessa semana, e deu das coisas assim também, de um mês, o que eu tinha sonhado, a empresa entrou em contato comigo para ir trabalhar lá nela também, né? E aí foi quando eu saí do IBGE e entrei nessa empresa. Foram os 3 primeiros empregos que eu tive, assim, mas tudo relacionado com esses sonhos estranhos, né? Sonhos que na verdade não era nem sonho, né? Era coisa que ia se manifestar, que eu já estava vendo antes de acontecer. É preditivo, né? De certa forma era um tipo de sonho preditivo, ou vendo alguma coisa que ia acontecer, né, no futuro. E muito estranho. E aí, quando você falou que essas foram... Você não recorda de antes, na sua vida, de você ter tido alguma premonição? Coisa de coisa de criança eu lembro muito pouco, e coisa de adolescência também,
eu lembro muito pouco. Essas coisas eu lembro, na verdade, porque eu comecei a anotar, né, num caderninho. Eu aprendi isso aí foi com um judeu que eu aprendi isso aí, chama Mário Schwartzman. Eu conheci o Mário lá da época que ele estava na internet ainda, 2014. O Mário Schwartzman é um cara que ficou bem conhecido na internet, depois vocês pesquisam aí. Eu vi uma live dele que ele estava falando para você anotar a sua vida num caderno, que você ia perceber os padrões, né, as coisas se repetindo. E eu comecei a fazer isso aí, eu comprei um caderninho e comecei a anotar tudo que acontecia na minha vida. E foi aí que eu comecei a perceber, eu falei, caramba, que lugar estranho, as coisas vão se repetindo, né? Foi aí que eu fui percebendo os ciclos, as coisas se repetindo, tudo, e eu fui percebendo até na minha vida, né, os padrões, as coisas. E aí, essas foram as 3 primeiras experiências que eu tive. Nisso daí, depois já foi... passou aí depois passou um tempo, né, de coisas, eu fui vivendo normal, nessa época eu não estava nem desperto ainda, eu vivia a Matrix mesmo, trabalhava, tinha uma vida bem comum. Aí foi quando chegou 2019, foi mais ou menos 2019, 2020, que foi quando começou a pandemia, né, do corona. E nessa do corona, eu tive um negócio assim que foi... Eu não sei porquê, né? Mas foi mais ou menos nessa época também que eu meio que despertei, assim, que eu comecei a... Eu sempre assisti coisa de conspiração, né? Illuminati, Terra plana, sempre gostei dessas coisas, mas até então eu nunca tinha feito nada, né? E aí foi mais ou menos ali na época de 2019 que eu comecei que eu conheci o canal Yeshua também, né? Ele falava muito do mapa da Lua, ele falava mapa da Lua, e eu comecei a ficar encasquetado com esse negócio de mapa da Lua. E até que eu peguei uma imagem da Lua, eu mesmo, e eu comecei a riscar, né? Porque esse cara, o canal Yeshua, ele fala que os Atlantes, eles falavam que as áreas escuras da Lua são as terras da Terra mesmo, do planeta Terra, porque a Lua... Parece um reflexo, né? A Lua, ela é tipo uma segunda camada da cebola, né? Até o John Dee, na Sabedoria Hiperbórea, ele falava que a Terra era um tipo de cebola, né? De várias camadas, multidimensional, né? E a Lua seria a primeira dimensão fora da Terra. E tanto que é por isso que ela reflete, né? Ela reflete tudo que tem na Terra. E aí eu peguei e comecei a desenhar. Eu falei, eu quero saber se é verdade isso aí, né? E aí eu desenhei eu fiz o mapa da Lua. Só que nessa semana que eu fiz o mapa da Lua, nessa época eu era cristão ainda, eu nem acreditava em nada. Eu fui atacado no astral pelos Greys, né? Que o pessoal fala dos Greys. E foi um negócio muito louco, muito, muito louco. Era mais ou menos assim, uns 5, 6 Greys, né? E eles me arrastavam pelo telhado, e era o telhado da minha casa mesmo, no astral. E eles me arrastavam assim pelo telhado, me esfaqueavam, e eu via no corpo astral um monte de buraco, sim, buracos no corpo astral, porque o corpo astral ele é feito de energia, né? Ele é matéria sutil, ele é uma energia, ele é tipo de uma aura, né? E eu via buraco, um monte de buraco, assim, eu olhava para minha barriga, eu via buraco no corpo. E é interessante, isso aí é interessante porque os Greys, quer ver? Como é que compartilha arquivo aqui mesmo? Vai lá no apresentar. Tela. Isso. Tirar tela. Peraí que eu tenho que abrir aqui. Os Greys, e nessa época eu era cristão. Nessa época eu era cristão, eu não acreditava em nada, eu acreditava em Jesus, rezava todo dia. É isso que eu ia perguntar, você tinha já essa questão de acreditar em extraterrestre? Põe essa tela aí, ó. Os Greys, eles parecem esse Cyberman, esse bichinho se chama Cyberman, do Dragon Ball Z. Só que eles são cinza, cor de terra. Eles são cinza escuro, um cinza terroso, né? Só que eu não sabia. Eu era cristão na época, eu rezava todo dia, rezava de joelhado para Jesus e não sei o quê. E eu falava, não, isso aí é bobagem, coisa da nova era, isso aí é bobagem. Mas quando eu comecei a fazer aqueles desenhos que eu fazia, até no Telegram, muitos desenhos que eu coloco, eu comecei a ser atacado
praticamente todo dia, né? Eu via assim, eu deitava para dormir, era até estranho. Tinha dia que eu deitava na cama, parecia que eu estava sendo sugado. Eu deitava assim na cama, eu tentava acordar, sabe aquele negócio de paralisia do sono? Eu tentava acordar, eu tentava levantar da cama, eu apagava, bum. E eu era sugado para um lugar também cheio de coisa estranha me atacando. Eu acordava, eu abria o olho, tentava levantar da cama, eu era sugado de novo. Eu não conseguia levantar da cama. Eu acordava. E aí, e o que é interessante, nessa época eu era cristão, não acreditava em nada disso. Eu nem sabia o que era um Grey. E eles são esses bichinhos assim, ó, anãozinhos, são bem pequenininhos. Acho que eles têm 1 metro de altura, um pouquinho assim. Eles parecem uns anãozinhos. E são cinza cor de terra. E é aí que é interessante, porque eu só fui saber o que era isso daí depois que eu conheci, que eu li o Belicena, né, e que eu li as obras do Pablo, né, o Projeto OVNIs, e o livro do Corrado Malanga, que ele fala dos Greys. E o Belicena, o Pablo, o Corrado Malanga, eles falam exatamente isso. Eles falam que os Greys são pequenininhos, são cinza terrosos, né, são anões terrosos, são extremamente violentos, né, e atacam sempre em bando. E é exatamente isso que eu vi, né? E eu vi isso, eu vivi isso antes de ler as obras, né? Então, quando eu cheguei na SH, que eu li lá no Belicena, que eu li a obra do Pablo, eu falei, caramba, eu vivi isso daí, né? Eu vi esses caras, eles me arrastavam assim no telhado, né? E era 5, 6, eles via sempre em bando, assim, ó. E esfaqueava, e eu via os buracos assim na barriga, né? No corpo astral, cheio de buraco, assim, muito louco, muito louco. Eu olhava assim para os meus braços, para a barriga, assim, eu falava, caramba, o que está acontecendo? Nossa, é muito louco, uma experiência assim muito, muito louca mesmo. E foi nessa época que eu comecei a falar, pô, tem alguma coisa estranha, né? Tem alguma coisa muito estranha. Mas nessa época eu ainda era cristão. Eu era cristão, eu achava bobagem, acontecia essas coisas, eu rezava, né? Ia dormir e fingia que estava tudo bem, né? Só que achava que era reflexo lá de ter assistido o Dragon Ball antes de dormir, não? Eu nem sabia. Não, e Dragon Ball é um anime que eu nunca nem assisti, né? Eu conheço de criança, que eu assistia na TV antes de ir para a escola, né? Eu nunca nem assisti. Eu conheço mesmo assim, só de videogame, que eu jogava, acho que no Play 2, quando era criancinha, isso aí. Mas eu achava muito estranho, né? Muito estranho. Tanto que eu usei essa imagem do Cyberman, que foi a única coisa que eu achei parecido com eles, né? Mas o que é interessante isso, é uma das coisas que a sabedoria hiperbórea me confirmou, né? E é uma coisa que eu vivi. Eu vi eles no astral. E a SH que me confirmou, que ela falou, no livro do Pablo, lá no Projeto OVNIs, ele fala que os Greys são anões terrosos, né? Ele chama de anões terrosos, que são cinza, eles são um cinza meio sujo, sabe aquele cinza encardido? Parece que tá sujo. E aí, esse ano foi um ano meio estranho, né? O ano que eu tava lá com... Até que nessa época eu ajudava ainda o irmão Eduardo. Até que chegou no final do ano. Se eu não estou enganado, foi 2020. Acho que foi 2020, pelas anotações que eu tenho aqui. Aconteceu um negócio que até hoje eu não sei o que foi aquilo lá. Eu tava no astral, andando, né? Eu tava ainda nessa empresa de coleta de lixo na época, e eu tava com a roupa, né, de coletor andando assim, mas no astral, sonhando, sonho lúcido. E eu caía assim no chão, e era uma sensação ruim, um negócio assim, parecia que a minha consciência estava se liquefazendo, sabe? Parecia que o meu corpo estava derretendo. E eu senti uma pressão, bem assim, ó, parecia que estava uma champanhe estourando, uma pressão muito grande, bem no topo do crânio, né? A minha cabeça parecia que ela estava enchendo de água, uma pressão, assim, parecia sabe aqueles geyser de água? Uma pressão, a minha cabeça, assim, começou a encher de água, ela explodia, vazava água da orelha, vazava água do olho, meu corpo, assim, estava derretendo, liquefazendo. Eu não sei, mas eu acho que morrer é aquela sensação. É uma sensação muito estranha, muito, muito. Até hoje eu não sei
o que aconteceu, eu não sei explicar. E eu tava andando, eu caí assim no chão, o meu corpo derretia, saía água da orelha, água do olho, minha cabeça parecia que explodia, e eu acordei bem na hora. A hora que eu acordei, meu coração estava disparado, minha cabeça parecia que estava explodindo, e era de madrugada, 3 horas da manhã, tava um calor do caramba, e eu tava com frio, eu tava suando frio, assim, ó, meu corpo tava quente, meu corpo inteiro tava quente, o corpo inteiro, tava muito, muito quente, minha cabeça tava doendo demais, meu coração disparado, mas muito disparado mesmo, e tanto que nessa semana eu fui no hospital, eu falei, deu algum problema, né, dessa semana eu não vou passar, não. E aí eu fui no hospital e não tinha nada, né? Fazia exame e não tinha nada. Mas foi um negócio assim que eu não sei explicar. Parecia que a minha consciência estava se liquefazendo, assim, um negócio muito ruim, muito ruim, muito ruim. E é interessante porque poucos meses depois, isso aí foi em dezembro, dezembro de 2020, finalzinho de 2020. Pouco tempo depois eu conheci a gnose. Poucos meses depois, janeiro de 2021, eu conheci a Piste Sofia, né, que foi o primeiro evangelho gnóstico que eu li. Ainda eu conheci por um canal que chama Viveca, né, um canal de uma ruiva. Uhum. E depois, e aí que eu já contei na outra live, depois disso daí, eu fui chegando na SH, né, fui chegando nas outras gnoses, né, eu peguei aquele livro em alemão, que eu já falei lá, que tem lá no meu canal, que também é um livro que só fala de gnóstico. E aí eu cheguei na SH, e foi bem nessa época, foi fevereiro de 2021 que eu apaguei o canal do Semeando, né? O canal lá da época que eu era cristão. Foi bem nessa época mesmo. Então, eu não sei o que foi isso daí, mas foi no astral. Parece que alguma coisa, não sei, despertou Como se ali. representasse a morte, né? Do que você acreditava, né? Eu senti que eu tinha morrido aquele dia. Eu realmente, quando eu acordei na minha cama, eu falei, já era, deu algum problema na minha cabeça, alguma coisa, eu fui no hospital na mesma semana, não tinha nada, fazia exame, não tinha nada. Né? E aí eu comecei a ter o que o pessoal aí também chama de sintoma de ascensão, né? O pessoal fala que você... Mas eu descobri o que é isso daí. Quer ver, ó? Põe pra nós. até essa imagem aqui, ó. Isso aí eu descobri o que é faz pouco tempo, na verdade, que eu descobri. Até conversando com a Hilarion, né, que é uma americana, esses sintomas de ascensão, quer ver, ó? Põe essa imagem aí. Isso aqui, ó, é uma coisa que eu descobri faz pouco tempo. É a descida da Kundalini. Você sabe o que foi o Covid? O coronavírus? Foi a descida da Kundalini, por isso que ele chama corona. Porque foi a abertura do chakra da coroa. É o seguinte, quando esse universo do Demiurgo, eles fazem certos projetos, e o projeto tem um determinado período de tempo. Né? Quando o tempo acaba, a Kundalini desce. E a Kundalini não vem de baixo, como a gente aprende nos yogis, até no pessoal aí do gratiluz aí, né? A Kundalini não vem de baixo, a Kundalini vem de cima. Ela desce pelo chakra da coroa, por isso que chama coronavírus, né? O vírus da coroa. A Kundalini, ela desce do chakra da coroa de cima, ela vem de fora, ela está fora do seu corpo, ela é uma energia que está fora. Ela desce pelo chakra da coroa até a raiz, ela abre todos os seus chakras, e cada chakra é um repositório, que nem fala o Moyano, é o Moyano que fala disso aí. Cada chakra do seu corpo é um repositório que guarda todas as suas experiências de todas as encarnações. Então, quando a Kundalini desce, ela vem recolher todas essas experiências e transmitir para as mônadas, entendeu? Ela vem pegar todo o repositório de tudo que você viveu e ela começa a rodar esses discos, porque cada vida sua é como se fosse um disquete de informação daquilo que você viveu aqui. E a Kundalini vai transmitir isso para a mônada. Então, quando ela desce, ela abre todos os chakras e começa a rodar. Literalmente, eles começam a girar. Eles começam a girar e transmitir.
E aí o pessoal fala: ah, tô tendo muita infecção de urina, tô tendo muito problema no estômago, eu tenho uma dor muito forte no peito, dor no coração, vou no médico, não tem nada. Tô tendo muita infecção de garganta, não sei o que é. Vou no médico, fala que eu não tenho nada, muita dor de cabeça, zumbido no ouvido. Tudo isso é a Kundalini rodando, ela está rodando os seus chakras, literalmente girando eles e transmitindo. Então, por exemplo, o seu chakra sexual, ele guarda a informação que está no seu DNA de todas as experiências sexuais que você teve. E isso começa a rodar. Rodar no seu chakra ali, e aí vai dar infecção de urina. Todos os órgãos que estão relacionados com aquele chakra, eles vão começar a passar por processos, entendeu? O chakra da sobrevivência ali do estômago, o pessoal começa a ter muita dor de barriga, muito problema no estômago, problema no intestino, né? O chakra da raiz também, o chakra do coração, muita dor no coração. Nessa época, eu tinha muita dor no peito, muita dor no peito, e nem era por causa das picadinhas, né? Porque eu nem tomei. Então, muita dor no peito,